E se você tivesse que escolher um líder para sobreviver ao começo do apocalipse, você escolheria Shane ou Rick? Todo mundo lembra do Shane como o cara que enlouqueceu, o sujeito que tentou matar o melhor amigo, o cara que queria ficar com a esposa do Rick. O problema é que quando você reassiste The Walking Dead hoje, uma pergunta começa a surgir: e se o Shane estivesse certo? E se o personagem mais odiado das primeiras temporadas fosse, na verdade, o único que entendia como aquele novo mundo funcionava? Porque a verdade é que várias das decisões pelas quais Shane foi criticado acabaram sendo exatamente as mesmas decisões que Rick tomou anos depois. E é por isso que muita gente acredita que Shane não era um vilão, ele só chegou cedo demais. Quando o apocalipse começa, a maioria dos personagens ainda está tentando viver como se o mundo pudesse voltar ao normal. Eles ainda acreditam no governo, no exército e em zonas seguras. Muito antes dos outros, ele percebe que não existe mais civilização, não existe polícia, não existe lei, não existe ajuda chegando, existe apenas sobrevivência. Enquanto a Lori e Dale e vários outros ainda estão pensando no mundo antigo, Shane já está pensando no mundo novo. E isso faz ele parecer cruel, mas não necessariamente errado. Esse é provavelmente o momento mais polêmico do personagem. Quando Carl leva um tiro, Shane e Otis vão buscar equipamentos médicos. Durante a fuga, eles ficam cercados por zumbis. Então Shane toma uma decisão brutal. Ele atira em Otis. Otis vira distração. Os mortos atacam ele. E o Shane consegue fugir com os suprimentos. É claro, isso é horrível. Mas agora pensa uma coisa. Se o Shane morresse ali, Carl provavelmente morreria também. A missão fracassaria. Nenhum dos dois voltaria. Shane escolheu sacrificar uma pessoa para salvar outra. E é uma decisão moralmente errada. Mas dentro da lógica daquele mundo, é difícil dizer que foi irracional. Uma das maiores críticas dele ao Rick era simples. Rick queria salvar todo mundo. Shane queria manter o grupo vivo. Parece parecido, mas não é. Rick constantemente colocava pessoas em risco tentando ajudar desconhecidos. Shane acreditava que isso acabaria matando todo mundo. E várias vezes a série mostrou que ele tinha motivos para pensar assim. Cada nova pessoa podia trazer doenças, traições, conflitos, mais bocas para alimentar. O mundo já não era seguro. E Shane sabia disso. Quando a fazenda do Herschel cai, quando a prisão cai, quando a Alexandria é atacada, quando os salvadores aparecem, tudo isso tem uma raiz parecida. Rick continuou confiando, continuou tentando construir, e Rick continuou acreditando que as pessoas poderiam cooperar. E várias vezes isso quase destruiu o grupo inteiro. Enquanto isso, Shane sempre desconfiava. Ele assumia o pior cenário, e no apocalipse, assumir o pior cenário costuma manter você vivo. Essa é a parte mais interessante, porque o maior argumento a favor de Shane não é o que ele fez, é o que o Rick fez depois. Lembra daquele policial idealista da primeira temporada? Ele desaparece. Com o passar dos anos, Rick se torna muito mais agressivo, muito mais desconfiado, muito mais brutal. Ele mata para proteger o grupo, executa inimigos e toma decisões extremas. Faz exatamente o tipo de coisa que Shane defendia. A diferença? Rick teve tempo para mudar. Shane já era assim desde o começo. Por isso parecia um monstro, porque ninguém estava preparado para ouvir aquelas verdades ainda. Lembra do Randall? O rapaz capturado pelo grupo? Rick queria ajudar, Dale queria ajudar, Shane queria eliminar o problema imediatamente. No final, toda aquela situação gerou conflito, divisões e mortes. Mais uma vez, Shane defendia uma solução extrema, mas ele também estava pensando nos riscos. Ele já entendia que o mundo não permitia mais os mesmos luxos morais de antes. E aqui está a parte que muita gente ignora. Dizer que Shane estava certo em algumas coisas não significa dizer que ele era um cara bom. Ele também tinha problemas enormes. Ele era impulsivo, violento, ciumento e instável. Sua obsessão por Lori fica cada vez pior. Seu conflito com Rick ultrapassou a questão da sobrevivência. Virou algo pessoal, muito pessoal. Isso acabou destruindo qualquer chance que ele tinha de liderar. Porque o líder precisa tomar decisões difíceis, mas também precisa manter o controle emocional. E Shane estava perdendo esse controle. Talvez o maior erro do Shane não tenha sido sua visão de mundo, talvez tenha sido sua incapacidade de esperar, porque anos depois, Rick faria coisas parecidas, Carol faria coisas parecidas, o Daryl também faria coisas parecidas, Michonne faria coisas parecidas. Ele não chegou a conhecer a Michonne, mas segue essa mesma lógica. A diferença é que eles passaram por um processo. O grupo precisou sofrer, perder pessoas e ver a realidade. Shane queria que todo mundo aceitasse aquilo imediatamente, e ninguém estava pronto. No fim das contas, Shane não era exatamente um herói, mas também não era o vilão que muita gente lembra. Ele foi o primeiro personagem importante de The Walking Dead a entender uma verdade brutal: o mundo antigo tinha acabado. E quem continuasse vivendo pelas regras antigas, morreria. O problema é que Shane percebeu isso cedo demais. Tão cedo que acabou parecendo louco. Mas quando você olha para o Rick das temporadas posteriores, é impossível não pensar uma coisa: Shane estivesse errado sobre várias coisas, mas talvez ele estivesse certo sobre a mais importante de todas. E se você tivesse que escolher um líder para sobreviver ao começo do apocalipse, você escolheria Shane ou Rick?